E aí, pessoal, muitas informações nessa tarde de sexta-feira para os lados tricolores. Tem a palavra de Pinares, tem renovação, tem risco de perder grande jogador e tem também atacante novo na área. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Pinares foi apresentado e falou, ele que estava servindo a seleção chilena, chegou em Porto Alegre e já falou, e mais do que isso, já está integrado ao trabalho e vai viajar com o Grêmio para esses dois confrontos. Primeiro o jogo lá contra o Corinthians, domingo à noite, e depois o jogo da Libertadores contra o Guarani do Paraguai, o Grêmio que sai com um grupo muito grande de atletas para fazer esse enfrentamento. O que importa no que Pinares falou? Primeiro, estou à disposição, posso jogar domingo. Ponto. Por aí a gente já vê o nível de concentração que o atleta chega, não pediu tempo para se adaptar, nada, quer ir para o jogo. Ponto. Depois, aonde pode ser utilizado? Pinares fez uma análise tática de onde pode ser utilizado, dizendo tanto por dentro quanto pelas extremas, dos dois lados. Tanto pelo lado esquerdo, como principalmente pelo lado direito. E aí já vai a ideia, o conceito que a gente pode imaginar desse jogador. Ele pode ser o substituto de Jean-Pierre quando necessário por dentro? Pode. Mas ele pode sim ser o homem aberto pelo lado direito, que seja um suporte também para Alisson, que a gente já viu o Everton jogando por ali e que Pinares disse que joga por ali. Ou seja, o Grêmio ganha a opção. Isso é que a gente tem que pensar, me parece que esse é o ponto principal da nossa conversa. O Grêmio ganha opções, o Grêmio cria mais chance, mais situações para montar esse trabalho forte, desenvolvido que o time do técnico Renato conseguiu construir. O Grêmio tem muitas opções e em cima disso vai trabalhar e vai jogar. Segundo assunto deste vídeo, Pedro Lucas. O Grêmio finalmente conseguiu renovar o contrato do jovem talento do time sub-20, o meia articulador, indicado por Carlos Miguel, campeão mundial com a seleção brasileira sub-17, uma das estrelas das categorias de base do Grêmio, precisava da renovação, pois saiu a renovação de Pedro Lucas. O que isso quer dizer? Que o Grêmio tem, mais uma vez, com mais tranquilidade, a chance de revelar esse jogador. Lembrando, e isso eu falo sempre para vocês, eu acompanho muito categoria de base. O Pedro Lucas é muito talentoso, é, sem dúvida, um dos principais nomes da nossa categoria de base, mas é preciso ter calma com ele. Ele tem 18 anos, ele é jovem ainda, ele ainda está em desenvolvimento e é preciso ter um pouco de calma. Não sei se é um jogador que vai começar já atuando, ele pode ali no time da transição começar a ganhar um espaço entre jogadores mais velhos, mas muita calma com ele. Ele é sim uma das nossas estrelas e precisa ser tratado assim. Não está na hora de subir profissional, como muitos estão dizendo. Acho que é preciso ter um pouco de calma, talvez na metade do ano que vem aí evoluindo, crescendo, e ele está muito bem. Ele é o grande jogador do time sub-20, o time sub-20 que faz boas partidas também lá no Campeonato Brasileiro. Uma preocupação do Grêmio é o terceiro ponto do conteúdo. Por que preocupação? Porque surgiu mais uma vez na Europa a informação de que o PP está muito próximo do acerto com a equipe do Porto. É um assunto meio fora de contexto, porque as janelas estão fechadas e, de certa maneira, isso deveria passar sem nenhum tipo de preocupação. O problema é que com a chegada do Grêmio nas competições, a gente precisa fazer uma avaliação e aí se preocupar com relação a esse ponto. O que isso quer dizer? O PP sairia em janeiro se sair do Grêmio na próxima janela. E isso pode, por exemplo, tirar o PP de uma possibilidade final da Copa do Brasil e nas finais da Libertadores. O que seria trágico, sem falar nas finais do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio está muito vivo. O que seria trágico, por isso a preocupação e por isso que, de certa maneira, isso voltou a ser assunto. O Grêmio, obviamente, não vai falar e não pretende vender esse jogador, mas já foi notícia na janela anterior. O Grêmio conseguiu manter o PP, vocês lembram naquele último dia de janela, vende, não vende, vende, não vende, vende, não vende, não vendeu. Eu, por exemplo, nesse canal disse, a maior contratação que o Grêmio podia fazer nessa janela foi manter o PP, pois a gente valorizou demais a atitude do presidente Romildo, do Paulo Luz. Paulo Luz depois, alguns dias depois na coletiva, disse uma grandiosa contratação manter o PP, e foi de fato,
Mas a questão é, com essa possibilidade, o PP acaba voltando à tona o assunto, lembrando, para mim, é o grande jogador do Grêmio na temporada, o grande nome do Grêmio, o grande nome, e eu gostaria muito que o PP também olhasse esse tamanho dele, porque ele vai ser um jogador de ponta na Europa, não precisa apressar sua saída, pelo contrário, dá para fazer um entendimento de que o Grêmio tem com ele uma possibilidade muito boa no futuro, dele também dar esse resultado esportivo, lembrando, o PP vai ser fundamental para o Grêmio nas finais do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Acredito muito no potencial dele e no que ele pode render para o Grêmio. Render tecnicamente. Financeiramente a gente sabe que vai render, vai ser muito valorizado e vai também fazer seu nome ganhando muito dinheiro porque é muito talentoso. Mas tenta olhar e ficar aqui nessa janela para a gente poder ter o PP brilhando com a camisa do Grêmio mais tempo. Acho fundamental que a gente lute por isso. O Grêmio passando uma ideia, a gente está vendo claramente. O que está fazendo o Grêmio crescer são os meninos. Não adianta achar que vai vender o PP e vai contratar outro que não vai. Então vamos tentar valorizar, e aí acho que já é um apelo para a direção começar a ver essa possibilidade do PP permanecer com a gente, pelo menos até o final dessa temporada, que termina lá no final do mês de fevereiro. Perder o PP em janeiro seria trágico para o Grêmio. Espero que isso não se confirme, não aconteça. Último conteúdo desse vídeo: o Grêmio apresentou ontem o meia uruguaio Matheus Barrios, de 18 anos, jogador muito bem recomendado pelo nosso CDD e que chega para atuar no time sub-20 em princípio, né? Não deve jogar ainda, mas é um jogador que vai ser aproveitado. O Grêmio junto com ele apresentou o atacante colombiano Kevin Querrada, mas o Querrada a gente já conhecia, já jogou a Copa Santiago pelo Grêmio, a gente já conhecia. Quando eu trouxe o conteúdo para vocês há uns 40 dias atrás, eu disse que o Grêmio estava buscando jogadores jovens na Colômbia, eram 3 colombianos, e aí eu disse, tem um uruguaio chegando, pois o uruguaio é o Matheus Barrios, que eu não tinha falado, e ele então foi apresentado com a camisa do Grêmio, ainda menino, e a gente espera que ele tenha muito sucesso também com a camisa tricolor. O Grêmio que muda um pouco a sua forma de contratação na base, também olhando para a América do Sul. Isso é importante, acontece, não é novidade na vida do Grêmio, mas é legal que tenha acontecido isso, porque a gente sabe que por ali também surgem grandes jogadores que viram estrelas no mundo, e o Grêmio também está olhando com carinho para esse mercado, que a gente aplaude e aplaude muito. Valeu? Queria mandar um abraço para o seu Eroni de Santa Maria, que está sempre com a gente aqui no nosso César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Valeu!